Oi, gente, tudo bem? Então, na vídeo de hoje, tá? A gente vai falar um pouco. Deixa eu só achar a apresentação aqui. Aí, a gente vai falar um pouco aí, vamos iniciar, né? O assunto de reprodução, tá? Entender o que é isso, né? O que é reproduzir? O que é reprodução? E entender as diferentes formas de reprodução dos seres vivos, tá? Então, a reprodução, né, é algo aí que diferencia os seres vivos da matéria inanimada, tá? Então, só ser vivo se reproduz, tá? A matéria bruta inanimada não se reproduz. E ela é importante porque ela é um processo que garante a renovação contínua das espécies, né? Então, é um processo que produz descendentes, né? E aí que eu consigo transmitir as minhas informações genéticas de geração para geração, né? É um processo aí que garante a manutenção das espécies no planeta Terra. Então, é importante a reprodução? Claro que é, tá certo? Muito importante, tá? Agora, como que tudo isso começou, né? Então, a ciência acredita aí que a vida tenha se originado na água, tudo bem? A teoria mais aceita é que gases que estavam na atmosfera primitiva se reagiram, né, com eles, né, e aí permitiu uma criação de pequenas organizações orgânicas que a gente chamou de coacervado, que é essa imagem que está aqui do lado, tá? Bom, dentro dos coacervados, acredita-se que ocorria inúmeras reações químicas, e essas reações químicas acabaram formando o material genético, os ácidos nucleicos, tá? Esses ácidos nucleicos, o material genético, eles comandam todas as atividades dos seres vivos, inclusive a reprodução. Então, com o tempo, né, os coacervados, eles se organizaram e foram formando seres mais complexos, cada vez mais complexos, e aí a reprodução começou, tá? Bom, eu tenho dois tipos de reprodução, a chamada reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? A reprodução assexuada, tá? Não tem compartilhamento, não tem partilhamento de material genético, tá? Não envolve gametas essa reprodução, tá? Os gametas não se trocam, não tem troca de material genético mesmo, tá? Ela é uma reprodução agâmica. Já a sexuada envolve aí o partilhamento, a troca de material genético, tá? E aí, para a reprodução sexuada, vai envolver um indivíduo macho, né, um indivíduo doador de gametas, doador do material genético, e um indivíduo fêmea, tá? Que é um indivíduo receptor desse material genético, tá bom? Bom, esses dois tipos de reprodução têm vantagens e desvantagens, obviamente, né? No caso da reprodução assexuada, né, as principais vantagens, né, é que ela é uma reprodução rápida, então acontece de forma muito rápida, tá? Ela é econômica em que sentido, né? Eu preciso de pouca energia, né, para conseguir me reproduzir assexuadamente, tá certo? Então, economicamente, em vista de energia, ela é muito viável, né? Não preciso gastar energia para fazer isso, né? E ela produz muitos indivíduos, né? Produz muitos descendentes aí, tá certo? Eu consigo habitar um lugar a partir de um único indivíduo, por exemplo, tá? Isso é uma grande vantagem, né? Só que, por outro lado, né? É, ela tem uma baixa taxa de variabilidade genética. Por quê, né? Como é feita a partir de um único indivíduo, essa reprodução assexuada forma clones, né? Vai formar os descendentes aí desse indivíduo, né? São idênticos ao que originou ele, são clones mesmo, né? O que vai deixar a população enfraquecida se alguma mudança no ambiente vier. Então, por exemplo, né, as bactérias que fazem reprodução assexuada, tá certo? São uma bactéria, me transforma em duas, três, quatro, enfim, né? Vou me reproduzindo assexuadamente, tá certo? Se ocorrer alguma mudança nesse ambiente, tá certo? Alguma coisa, tá? Essa mudança do ambiente for maléfica para a bactéria, tudo bem? Não vai excluir só aquela bactéria, só uma bactéria, vai excluir toda a população de bactérias, vai excluir a população inteira de bactérias, tá? Isso não é legal, né? Além disso, a reprodução sexuada, né, na reprodução sexuada, tem uma dificuldade de eliminar aí mutações que são maléficas, tá? Já a reprodução sexuada, tudo bem? Como eu tenho troca, né, de material genético, eu misturo material genético com o outro, a principal vantagem dela é que ela me gera uma
variabilidade genética. Então, se acontecer alguma mudança no ambiente, né, alguma coisa assim, eu tenho maior chance, né, eu não, né, a minha espécie vai ter maior chance de sobreviver a essas mudanças ambientais, tá? Entretanto, né, a desvantagem dela é que ela é lenta, né, ela ocorre de forma mais lenta, né, precisa de tempo, tá certo? Ela é pouco econômica, isso quer dizer que ela gasta muita energia, tudo bem? Ela demanda muita energia do indivíduo, e além disso, ela é perigosa, né? Porque muitas vezes, tá certo? Os seres vivos têm que buscar parceiros, né? Se expor aí para buscar parceiros para conseguir se reproduzir sexuadamente, né? Se expor a predadores mesmo, tá? Então, ela é perigosa também, tá? Bom, vamos falar então, começando aí, né, pelos tipos de reprodução assexuada. Na parte 2 da aula, eu vou falar dos tipos de reprodução sexuada, tá? Aqui a gente vai comentar então um pouco dos tipos de reprodução assexuada. Então, o primeiro, aí eu tenho a chamada regeneração ou fragmentação, tá? Então, é quando eu pego o indivíduo e ele tem a capacidade de formar, de se regenerar, tá? As suas partes que foram fragmentadas têm a capacidade de se regenerar quando eles são fragmentados. Isso ocorre em muitos animais, como, por exemplo, aqui a planária, que é esse bichinho aqui, e a estrela do mar, tá? Então, se um ou dois bracinhos da estrela do mar, ela vai ter a capacidade, tá vendo, ó, de se regenerar por completo, tudo bem? Formando um outro indivíduo. Ah, vai ser diferente do indivíduo aqui das primeiras estrelas do mar? Não, vai ser um clone natural, mas formou outro indivíduo, uma forma de reprodução, de se reproduzir. A mesma coisa a planária. Se eu cortar essa planária em vários pedacinhos, ela vai morrer? Não, ela não vai morrer, tá certo? Muito pelo contrário, tá? Vai formar, eu cortei essa malha em 4 pedaços, vai formar mais 4 planárias, tudo bem? Tem uma alta taxa de regeneração aqui a planária, tá? O segundo tipo de divisão, de reprodução assexuada, é muito comum em bactérias, tá? E nos protozoários, como as amebas, tudo bem? Que é a divisão binária, ou também chamada cisparidade ou bipartição, tá? É quando tem um único ser vivo que forma aí dois organismos idênticos, né? Geneticamente idênticos, obviamente. Então, aqui, ó, uma bactéria, como estamos mostrando aqui na figurinha, né? Duplicou seu material genético, tá vendo? E aí se dividiu em duas, tá? Essas duas que se formaram são idênticas à primeira, tá? É uma reprodução assexuada. Não houve troca de material genético nenhum aqui, tá bom? Então, ó, só para vocês verem que o processo é rápido, ó, bactérias aqui, né? Duas viram quatro, ó, depois de 40 minutos, né? Aí vai se reproduzindo, né? É bem rápido isso, né? Então, olha só, depois de 3 horas, como é que ficou. Né? Imagina isso na boca, uma bactéria na boca, por exemplo, tá? Então, é muito rápido esse processo. A chamada esporulação, né? Esporulação é muito, muito comum em fungos, tá certo? Esporulação porque forma esporos, né? Esporos são células existentes que são capazes aí de germinar e gerar novos indivíduos. Então, aqui, né? Esse fungo aqui do bolor do pão, tá certo? Se reproduz por esporulação, tá? Então, é produzir esporos numa parte aqui do fungo. Esses esporos são liberados para o meio, e se por acaso eles caírem num ambiente adequado para ele crescer e tudo mais, tá? Ele vai, né, se desenvolver aí, tudo bem? Esses esporos são geneticamente iguais, só que deu origem a ele, tá? Reprodução assexuada. A quarta aí é o brotamento, a gemiparidade, tá? Então, é quando é muito comum aí entre as esponjas do mar, né, os poríferos, alguns fungos unicelulares, como as leveduras, e alguns nidários, como as hidras e as anêmonas, fazem esse tipo de reprodução de brotamento ou gemiparidade, né? Então, como é que acontece isso, né? Então, no indivíduo, surge um brotinho, tá vendo? Um brotinho muito parecido com o adulto, que pode ou não desprender-se do indivíduo que deu origem, certo? Como no caso aqui, né? E formar um outro indivíduo, uma nova esponja no caso aqui, tá? Outro tipo aqui é a gemulação, tá? É muito comum em poríferos de água doce, né? Esponjas de água doce, né? E geralmente o ser vivo faz esse tipo de reprodução quando está em algum ambiente desfavorável, tá? Então, dentro do indivíduo, ó, há a formação do que a gente chama de gemas, né? Ou de gomos, né? E esses gomos vão se desprender-se, vão soltar do seu progenitor, dando origem a novos indivíduos, idênticos, obviamente.
Na sexta tem a partenogênese, né? Que ocorre aí, né? Que na verdade é quando o óvulo, né, se desenvolve sem ser fecundado, tudo bem? Sem ser fecundado, tá? Então, não houve fecundação, não houve troca de material genético, então reprodução assexuada. Isso é muito comum nas abelhas, mas também já observou partenogênese entre tubarões, anfíbios, répteis, escorpiões, né? Então, no caso das abelhas, ó, que produz o óvulo aqui, né? Então, se esse óvulo, tá certo? Se desenvolver sem ser fecundado, no caso da abelha, vai dar origem ao macho, ao zangão. Agora, se esse óvulo for fecundado com o espermatozoide do zangão, né, aí vai dar origem às fêmeas, né? Que no caso pode ser a rainha ou pode ser a operária, tá? Eu tenho outro tipo aí de parte, que na verdade é uma partenogênese, mas aqui eu tenho outro nome, porque essa partenogênese acontece, o desenvolvimento do óvulo, né, acontece ainda no estágio larval do animal, tudo bem? Aí quando esse óvulo, né, esse desenvolvimento do óvulo acontece no estágio larval do animal, eu chamo de pedogênese, tá? É muito comum aí em plateumintos, né, como o Schistosoma mansoni, que é um verme que causa a esquistossomose, e também em moscas aí do gênero Miastor, tá? Então, ó, o verme aqui da esquistossomose, tá certo? Essa larva aqui, Miracidium, tudo bem? Quando entra em algum hospedeiro, por exemplo, aqui no caso é o caramujo, né? Ela vai se desenvolver, né? Os ovos delas vão se desenvolver, formando outras larvas, tá? As larvas cercárias, tudo bem? Esses óvulos se desenvolvem, né? Sem que haja fecundação, tudo bem? Então, se desenvolve sem que haja fecundação, pedogênese. E por último, aqui eu tenho a multiplicação vegetativa, que é um tipo de reprodução que ocorre exclusivamente em plantas. E ela se assemelha muito à fragmentação, tá? Isso porque na planta, né, vai formar novas plantas, né, a partir de partes da planta mãe. Então, a partir de folha, a partir de raiz, de caules, né? É muito comum usar a multiplicação vegetativa na agricultura, tá certo? Não sei se vocês já viram, quando a gente compra batata, né? E aí vai brotando geralmente essas coisas aqui, esses brotos, né? A partir do caule, que é a batata, tudo bem? Então, se eu plantar isso, vai gerar um novo indivíduo, por exemplo, tá? Vai formar uma nova planta. Multiplicação vegetativa. Então, por enquanto é só, tá? A gente vai ver, então, a reprodução sexuada na próxima aula, tá? E aí a gente tira dúvidas disso e da outra apresentação quando a gente se vê ao vivo aí a cores, tá certo? Até já!